Olá, boa tarde, bem-vindo a esse nosso novo quadro, nosso podcast. Esse quadro ele tem o objetivo de nós falarmos sobre saúde, longevidade e também sobre assuntos importantes para os nossos profissionais cuidadores de idosos. Várias dúvidas que vocês às vezes levantam para nós estaremos trazendo aqui convidados para estar sanando para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou CEO da Cuidados Ataídes e hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Gabriel. Gabriel, se apresenta para nós. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Trevisan, eu sou proprietário da Carrilho Contabilidade, sou formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Financeira. Já atuo na área há 7 anos, estou com um escritório há 5 anos e vou estar aqui para tirar as dúvidas e falar sobre o tipo de CNPJ MEI. E é um grande parceiro aqui também da Cuidados Ataídes, né? Tá sempre conosco aí, atendendo os nossos negócios e também os nossos profissionais. Bom, primeiro a gente já vai começar, Gabriel, com uma dúvida que a gente sempre recebe aqui. Vamos sanar a dúvida do pessoal sobre o que é o MEI. Esse episódio nós vamos falar muito sobre o MEI, né, sobre a importância. Então já começa destrinchando pra gente o que é o MEI. Vamos lá, MEI, a nomenclatura dele, trata-se como microempreendedor individual. É um modelo de empresa mais simples, tanto para profissionais autônomos que trabalham prestando serviços, tanto para empresas que estão começando e querem começar a se formalizar de uma forma mais simples, gratuita, inclusive, com umas condições mais básicas antes de ou virar uma grande empresa ou do profissional autônomo também crescer para outro patamar de empresa, né? Esse CNPJ MEI permite que a pessoa tenha um CNPJ, um número de CNPJ comum, como qualquer outro, paga o imposto de forma bem reduzida, comparado a uma empresa de grande porte, e ainda assim tenha acesso aos benefícios do INSS. Perfeito. E o cuidador, ele pode atuar, então, sendo MEI. Ele pode abrir um MEI e atuar como cuidador de idosos. Pode sim. Tanto que tenha atividade específica para esse profissional cuidador, que seria cuidado de idosos e enfermos, independente. Então, assim, se a pessoa vai trabalhar de forma como prestadora de serviço, ela pode sim ter o MEI, ter os benefícios, contribuir o imposto e ter o CNPJ em si. Que essa atividade que você falou é o KNAI, não é isso? Isso, é o KNAI de atividade específico para esse tipo de cuidador. Inclusive, se a pessoa, ela, por exemplo, quiser ser um franqueado nosso e ela quer entrar como MEI, ela também pode, correto, Gabriel? Pode sim. Perfeito, então. Uma dúvida que a gente recebe muito aqui, Gabriel, Simone, mas se eu abrir um MEI, o MEI, então eu vou ser um PJ, né? Eu sou uma pessoa jurídica. Eu perco os benefícios do governo, porque às vezes tem pessoas que recebem algum auxílio e tem esse medo, poxa, eu viro um PJ, mas eu perco tudo, eu vou continuar recebendo. Então, essa parte é bem complicada e muita gente pergunta mesmo. Qual que é a questão de interferir um benefício? Por exemplo, benefícios que envolvam renda, por exemplo, Bolsa Família. Se aquele seu CNPJ passar a trazer lucro e o governo fizer um estudo da causa e ver, por exemplo, que você está tirando um bom lucro naquele CNPJ, ele vai entender que você não precisa mais do benefício. Não é daquela forma assim, abriu, já perdeu na hora. Só que se eles forem estudar a causa e ver que você está tirando um faturamento, aí você pode sim perder o benefício. E o que mais, por exemplo? Benefício de invalidez, saúde, doença, tudo. A pessoa pode ter um MEI, se ela recebe um auxílio de invalidez, doença, essas coisas? Pode. Mas qual que é a questão? Um cuidador de idoso, por exemplo, não seria legal. Porque se você abre um CNPJ MEI para prestar serviços de cuidado de idoso, seria para você trabalhar automaticamente. E aí a pessoa, vamos dizer que ela aposentou fazendo aquilo, ou recebe um auxílio doença para não fazer aquilo, e ela abre um MEI para fazer, o que o INSS vai entender? Vai entender que você não tem necessidade do auxílio doença, que você consegue já exercer atividade. Então, eles podem tirar o seu MEI. Já uma empresa, uma franqueada, por exemplo, abrir uma empresa de cuidados de idosos, no qual não seja ela que vá cuidar do idoso, e sim um outro profissional, aí consegue manter o auxílio. O que não pode é você abrir o MEI para você trabalhar e prestar aquele tipo de serviço. Isso no caso de quem recebe o auxílio doença. Agora, outros benefícios do governo, aí dependeria de quanto essa pessoa estivesse faturando por mês. Seria isso? O MEI, por exemplo, o limite dele é 6.750. É 81 mil ano. Tem muita gente até que confunde, abre o MEI e acha, eu tenho 81 mil, eu abri o MEI dia 1 de novembro, eu posso faturar 81 mil até 31 de dezembro. Não é assim. O MEI ele é proporcional ao mês.
Então, assim, se ele é proporcional ao mês, você pode faturar 6.750 por mês. Se você estiver faturando, 6 mil por mês e recebe um Bolsa Família e o governo vê que você está recebendo 6 mil por mês, ele pode cortar o seu Bolsa Família. Entendi. Então a pessoa teria que ter esse cuidado de entender qual o valor que ela vai estar recebendo por mês para verificar se ela perderia o benefício ou não. E também Exatamente. avaliar, né, Gabriel? Porque dependendo do valor que a pessoa ela tá recebendo, até compensa ali ela abrir mão também do benefício, né? Exatamente. Uma questão de avaliação. É, o MEI, quando a pessoa ela tem esse MEI ativo, ela tem o valor que ela paga, certo? Hoje, como é que tá funcionando? Ela paga também para abrir o mês, o MEI, ou ela paga somente o mês a mês? Então, o CNPJ MEI, ele é simples e gratuito de abrir. Certo. Tanto que tem vários sites no Google que abrem o CNPJ e eles vão cobrar, porque é como se fosse uma contabilidade em forma de site. Então, eles vão facilitar ali a abertura da pessoa, mas não vai cobrar uma taxa. Não é o Seja site sem... oficial, então. Oi? Não é o site oficial do MEI. Esses são contabilidades que tem ali uma chamada Isso. e depois cobra uma taxa, entendi. E muita gente, quando pesquisa, já vai lá, abrir MEI. Não vai aparecer certinho o do governo, vai aparecer qualquer outro. Então tem um site oficial para fazer a abertura. E também as pessoas podem fazer a abertura, por exemplo, no Sebrae de forma gratuita. E contabilidades como a minha, por exemplo, a gente presta o serviço de abertura e cobra um valor. Mas, em resumo, o MEI não cobra nada para fazer a abertura. Ele cobra apenas o imposto mensal, que está incluso já o imposto e o INSS com seus benefícios. E você paga sempre no mês subsequente. Ou seja, você abrir o MEI em janeiro, você vai pagar dia 20 de fevereiro, referente de janeiro. 20 de março, referente de fevereiro. E assim sucessivamente. E atualmente você tem uma média de qual valor que tá mensal, o MEI? Ele está mais ou menos, acho que a atividade de cuidador de idoso, R$ 82,30. Entendi. Só que é importante, né, Gabriel? Eu acredito. Na verdade, assim, eu vou te perguntar: você acha que é importante a pessoa procurar uma contabilidade para abrir o MEI? Ou a abertura ela consegue fazer por conta própria? Porque às vezes se abre no que dá errado, ela também pode ter algum tipo de problema, né? A gente recomenda sempre procurar um profissional, tanto para colocar a atividade correta, a forma de atuação, porque quando você vai abrir o MEI, existe N formas de atuação. Pode ser um estabelecimento fixo simples, pode ser até um restaurante hoje que pode ser MEI de baixo ou médio risco, e tem o cuidados de idosos também, e tem a forma de atuação que você vai trabalhar. Você pode ser um MEI que vai abrir uma casa para cuidar de idosos, ou você pode ser um prestador de serviço. Então, isso às vezes é recomendado você procurar um profissional, seja para ele fazer a abertura ou até para consultar qual seria a forma correta de fazer essa abertura. E também depois tem a questão de declaração, né? E também monitorar esse faturamento, porque depois a gente desenquadra e vira um ME. Então, eu acredito que ter uma contabilidade ajuda para ter esse respaldo. E quando nós abrimos um MEI, as pessoas têm diversos benefícios, como você falou a princípio, né? Você pode citar para nós aqui algum dos benefícios que uma pessoa tem quando ela faz essa abertura do MEI? Claro. Começando pelos benefícios previdenciários. Tem a aposentadoria por idade, que é 65 anos para homem e 62 para mulher. Porém, tem que ter contribuído pelo menos 15 anos. Ou seja, não adianta a pessoa abrir um MEI com 60 anos, começar a pagar com 60 anos a previdência, o MEI, e achar que com 65 vai aposentar. Não, tem a regra. A idade mínima é 65 homem, 62 mulher, mas tem que ter 15 anos de contribuição. Entendi. Outro benefício que a gente tem é auxílio doença. Por exemplo, você tem um MEI, você é cuidador de idoso, presta serviço e fica com alguma doença que te impossibilita de trabalhar, você passa a aposentar por esse motivo. Ou receber o auxílio durante o tratamento daquela doença. Caso seja uma doença que te gere invalidez, aí você aposenta de uma vez. Aí também a gente tem o de benefício salário maternidade, né? Ficou grávida, tudo, você vai receber o benefício da maternidade. Só tem um adendo que tem muita gente que tenta correr fazer o MEI quando vê o problema, vê uma doença chegando ou até uma própria gravidez. Mas o MEI ele possui um período de carência. Você tem que ter contribuído 12 meses para você poder ganhar um benefício. Não adianta abrir o MEI hoje e mês que vem na entrada no benefício que não vai ter como. Entendi. Em caso de gestação, por exemplo, a profissional ela não tem o MEI aberto, ela acabou de descobrir que ela está grávida. Se ela abrir o MEI e aguardar 12 meses, ela vai ter esse recebimento ou ela teria que ter aberto antes de engravidar, para poder complementar esses 12 meses? Ela pode até ter o benefício, só que assim, a gravidez dura 9 meses, ela vai abrir o MEI, tem que ter 12. Talvez ela receba parcial o último mês da gestação.
Entendi. Ela não receberia, então, no caso, por exemplo, quando o bebezinho tiver 3, 4 meses, aí ela pode dar entrada no auxílio maternidade e receber. Ela teria que ter aberto antes de engravidar. Isso, Então, exatamente. entendi. Bom, então sobre os benefícios você esclareceu bem. Quem é CLT, Gabriel? Que é outra dúvida. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu trabalho para uma família e lá eu já estou registrado. Mas de fim de semana eu quero trabalhar numa agência e hoje quase todas as agências do Brasil exigem que o profissional seja um profissional MEI. E aí eu vou ter que abrir o MEI. E aí, eu vou perder os meus benefícios CLT? Eu posso ser MEI posso ser MEI e CLT? Como é que fica essa questão? Então, vamos lá que essa parte é bem delicada. Certo. Sendo CLT, pode ter o MEI? Pode, não te prejudica em absolutamente nada. O que não pode acontecer, que já houve muito problema lá atrás, é você trabalha numa determinada empresa como gerente, uma loja de vendas. Aí você está registrada naquele cargo e abre o MEI para receber um por fora do seu salário. Isso vai trazer um grande problema. Agora, na questão, por exemplo, a pessoa trabalha registrada numa determinada atividade e quer prestar serviço aos finais de semana como cuidador de idoso e quer abrir o MEI, não te dá problema nenhum, não te atrapalha em nada. O único, porém, se você tiver com o MEI aberto e for dispensado do serviço e quiser dar entrada no seguro-desemprego, pode ser que você não receba. Em tese, você não deve receber. Às vezes o sistema até falha e paga. Aí acaba recebendo, mas assim, em tese, não vai receber o seguro-desemprego. Vai receber o FGTS, a multa da empresa, férias, 13º, tudo não impacta em nada. Só impacta mesmo no seguro-desemprego. Tem até alguns casos de cuidadores que eu já até instruí, fizeram isso. Por exemplo, ele abre o MEI para poder ficar credenciado certinho, emitindo a nota, mesmo estando registrado em outro emprego, trabalha, recebe e sofre uma dispensa no serviço, que é o seguro-desemprego. A gente vai, deixa tudo pago certinho o MEI, fecha, faz a declaração de encerramento, deixa tudo certinho e encerra. A pessoa dá entrada no seguro no mesmo dia que a gente encerra o MEI e a pessoa recebe o seguro. Acabando o seguro, a pessoa pode abrir um novo MEI, dando aquele encerrado da forma correta. Então ela pode encerrar o MEI, receber o seguro e abrir um novo MEI depois. Entendi. E você mencionou também algo aí importante, né, Gabriel? Se a pessoa, ela por um acaso, aí, ela não quer mais ter o MEI, é importante ela procurar uma contabilidade e dar baixa. Não simplesmente deixar de pagar e deixar também os valores lá acumulando, né? Porque eu já tive alguns prestadores que falaram assim, eu achei que eu ia deixar lá e ele ia fechar sozinho. E pelo que eu entendi, mais ou menos, não é bem assim. A pessoa precisa de fazer a baixa, porque senão vai gerando acúmulo de dívida, inclusive até protesto de nome, né? Então é importante que, se caso ela queira deixar de usar o benefício, ela também faça esse fechamento, correto? Muitos MEIs hoje fazem dessa forma que a senhora falou. Eles fazem o quê? Eles abrem o CNPJ, usa 2, 3 meses, abandona achando que vai ficar para trás. E o que acontece? Que aí a parte que o governo criou o MEI determinando que não precisa de contabilidade. Mas aí que entra o problema. A pessoa abre sem a contabilidade e segue a vida, aí o CNPJ às vezes acumula dívidas, ele pode sofrer punição no janeiro do ano subsequente às pendências e ser excluído da condição de MEI e virar uma microempresa, ME, no lucro presumido. Lucro presumido, a pessoa já gera obrigações mensais de uma contabilidade, só que às vezes ela nem fica sabendo disso. Ela não vai saber, as declarações mensais vão acumulando multas e, por exemplo, uma empresa do lucro presumido já tem que pagar taxa de funcionamento anual para a prefeitura. Vai acumulando taxa de prefeitura, vai acumulando multas e acaba impactando, entrando numa dívida ativa, num cartório de protesto. Então, assim, é importante a pessoa não só abrir o MEI. Abrir o MEI é simples, só que a questão de pagar os boletos mensalmente, anualmente tem declarações para fazer. Caso você encerre no meio do ano, usou o MEI 3 meses, vai encerrar, tem uma declaração para fechar esse MEI e deixar tudo encerrado para no futuro não ter uma surpresa. Tem muita gente que aparece, eu tenho um MEI lá, mas não mexo, dá para abrir outro? Eu falo, não, o MEI tá lá. Ele tá inativo, tá cheio de dívida, tá com pendência e deve estar até com protesto. Então, essa é a importância, às vezes, de você ter um profissional, um conhecimento para saber como conduzir o CNPJ MEI. Porque o MEI, no caso, ele não é igual ao ME, né? Porque o ME você pode ter vários CNPJs abertos. No caso do MEI, a pessoa ela pode ser MEI apenas uma vez. Ela não pode ter ali 3, 4 CNPJs MEI, correto? Isso, a pessoa pode ter um MEI, apenas um. Se a pessoa abrir uma ME, ela já perde aquele MEI. Já perde o MEI. Então, assim, ela pode encerrar o MEI e abrir outro. Ter mais de um MEI não pode. Não pode ter um MEI e uma ME. O MEI é uma coisa única, que é justamente para um profissional que está
ali começando e se formalizando. Certo. Porém, ele pode ter mais do que uma atividade. Aí é uma dúvida que eu também tenho. Eu sei que tanto no ME quanto no MEI nós temos a atividade principal e as atividades secundárias. Se ele quiser ter atividades totalmente diferentes, ele poderia? Vou dar um exemplo. Eu tenho o MEI principal como cuidador de idosos, mas no final de semana eu sou boleira e eu vendo meus bolos ali e eu também quero usar esse mesmo CNPJ. Essa profissional, ela poderia ter essa atividade com o mesmo número do CNPJ ou não, porque são atividades totalmente diferentes? Pode sim, sem problema algum. O MEI pode ter até 16 atividades, Nossa, sendo uma principal e 15 secundárias. Mas aí também entra a importância da abertura à forma de atuação. Qual seria a forma de atuação de um profissional cuidador de idoso que vai na casa dos outros? É porta a porta, é a forma de atuação dele. Qual seria uma atividade da boleira? Ela vai colocar no iFood, é um estabelecimento fixo, ela vai entregar, então é importante ver isso, mas não tem problema nenhum. Ela pode, por exemplo, ter atividade do MEI, pode ter a de bolo e pode, sei lá, vamos dizer que ela arruma celular de alguns conhecidos e cobra. Pode ter também ali essa questão de assistência técnica, conserto de eletrodoméstico, pode sem problema nenhum. e inclusive emitir a nota fiscal, né? Porque se estiver dentro desse valor mensal que você falou a princípio, a pessoa ela pode emitir a nota fiscal e ela não paga o imposto sobre essa nota fiscal. Ainda é nesse formato? Exatamente, vai pagar só o imposto fixo mensal mesmo. Legal, perfeito. Então, bom, Gabriel, a respeito do que nós conversamos aqui sobre o MEI, você acredita que eu esqueci alguma pergunta, algo importante que seja de importância os nossos telespectadores estarem sabendo, algo que eles costumam também te perguntar aí nos bastidores, ou acredita que a gente respondeu aqui todas as dúvidas? Então, uma questão, tem bastante profissional que às vezes, em vez de abrir o MEI, vai para o recibo de pessoa autônoma, que é o RPA. Verdade, Ou verdade. até recebe por fora, fica recebendo via Pix no CPF e não se importa nesse credenciamento. Mas o que pode acontecer? Ele pode gerar uma carga tributária no seu CPF. O mês você pode faturar até 6.750 isento de imposto. Agora, no seu CPF, às vezes sendo debitado todo mês na sua conta, 4 mil, 5 mil, 6 mil, pode gerar uma carga tributária muito maior. Então, assim, muita gente pergunta, não posso só gerar um RPA ou só receber o Pix no CPF? Poder, você pode. Só que assim, e aí tem gente que até recebe e não vai fazer a declaração. E muita gente me procura, é sempre a mesma conversa. Eu fui sacar dinheiro, minha conta tá travada, meu CPF tá bloqueado. Por quê? Você foi recebendo ali 1.000, 2.000, 3.000 todos os meses, ao longo de um ano, 2 anos. De repente a Receita descobriu isso. Eles vão travar seu CPF e aí vocês vão procurar uma contabilidade. E vai estar lá, omisso de declaração. Por quê? Porque gerou essa carga tributária e se for pagar como pessoa física, o custo é bem maior do que um MEI, né? E o RPA também. Por isso que, assim, o RPA, na verdade, o pessoal fala que é uma pessoa que acabou de começar, vamos dizer, eu vou me tornar cuidador de idoso. Vou trabalhar 2 semanas, um mês com a Cuidados da Thaís, por exemplo, para fazer um teste, para ver se eu quero trabalhar. Eu posso até gerar esse RPA. Só que se eu for continuar, dar continuidade, ficar fazendo esse recebimento, o mais recomendado é você ter um MEI, para ficar credenciado, tá isento de imposto, tá incluso os benefícios e tá com a nota fiscal do que você está fazendo. Porque você falou algo, na verdade, muito importante, né? Porque muitas pessoas têm medo de abrir o MEI para perder um benefício ou por causa dessa questão de imposto. Só que, na verdade, se ela continuar também recebendo valores altos no CPF e não fizer declaração, tiver omissão, ela tem até um problema maior do que se ela tivesse aberto o MEI, né? Então, Exatamente, ela pode até ser cobrada a devolução do benefício. exatamente, eu já vi casos, inclusive, de profissionais que falaram, poxa, Simone, aconteceu comigo, vou ter que devolver o benefício. Então, pagar os impostos em dia é sempre muito importante. E o MEI, ele é um facilitador, eu vejo como um grande facilitador para os empreendedores, para os cuidadores que trabalham aí como autônomo, porque a carga tributária é muito menor, é uma taxa que você paga por mês, né, de 80 e poucos reais, como você falou, e é muito diferente de uma pessoa que é ME, que a gente paga ali às vezes 9% do faturamento, dependendo do que dá 16%, dependendo 6%, que são taxas realmente altíssimas que às vezes até inviabiliza ali o negócio. E o MEI tem toda essa facilidade, como você mencionou, de ter mais de uma atividade, de emitir a nota fiscal. Então, realmente, eu vejo como algo muito bacana, é uma iniciativa muito boa que o governo implantou já tem alguns anos, né, que antes não tínhamos, né, esse facility, já tem alguns anos que nós temos, e uma grande oportunidade dos nossos prestadores estarem
aí certinho com a lei, com seus impostos e atuando. Lembrando que hoje a maioria das empresas de cuidados a domicílio, elas cobram, o MEI não é só cuidados a Thaís, e quando você abrir o seu MEI, ele não fica vinculado à empresa, ele é seu, é como se fosse o seu CPF, o CPF da sua empresa, né, Gabriel? Então pode trabalhar na Cuidados a Thaís ou em qualquer outra agência ou qualquer outra atividade que esteja aí dentro das suas atividades secundárias, você vai poder estar trabalhando, exercendo a sua profissão tranquilamente. Exatamente. Por exemplo, até como você falou, às vezes uma empresa ME, ela paga uma carga tributária altíssima, 9, 10%, 15, 16, dependendo. A tributação às vezes pode ser até maior, outra tributação em pagar mais, e o mês você está pagando aquele imposto fixo de mais ou menos R$ 82 e você está recebendo um benefício já você está amparado pelo INSS. Se você fosse pegar e pagar um carnezinho do INSS, que nem muita gente faz, só aquele carnê te dando só INSS, você ia pagar ali mais ou menos 150, 140 por mês. Então, E o MEI não te dá também só os benefícios previdenciários. Para o caso de uma pessoa, por exemplo, consegue comprar um carro zero, até 30% de desconto, ela consegue, às vezes, pequenos empréstimos com taxas baixas no banco. No caso, assim, a pessoa vai abrir o MEI para o foco de cuidados de idosos. Às vezes ela não precisa investir na empresa porque ela é só uma prestadora de serviço. Mas no caso que a pessoa, por exemplo, faz bolo e ela quer investir um pouco na empresa dela, ela consegue no banco benefícios com empréstimos, cartões de crédito com juros bem baixos. Então, assim, não é só os benefícios do INSS, você está amparado em vários pontos. Você é uma empresa que está se formalizando. Então, você tem os benefícios como empresa, você consegue fornecer uma nota, além de estar amparado pelo INSS. Convênios médicos também, né, Gabriel? Quando você entra com o CNPJ é bem mais barato, né? Sim. Tem muita gente que abre o mês, às vezes, só para ter um convênio mais em conta. Bom, bacana então, Gabriel. Agradeço muito esse bate-papo. Espero que tenha sido muito esclarecedor. Se o pessoal ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que nós teremos o prazer, né, de estar todas as dúvidas. O Gabriel, ele é um parceiro aqui da Cuidados da Thaís, então, se você quiser abrir aí o seu mês, se você quiser entender melhor como funciona, ele faz um valor diferenciado para os profissionais da Cuidados da Thaís. É só importante quando vocês chamarem ele ali nas redes que nós vamos deixar aqui disposto nos comentários, ele também vai estar passando aqui pra gente, falar que você aí é um profissional da Cuidados da Thaís, que você viu esse vídeo através da Cuidados da Thaís, que ele com certeza vai fazer um bom desconto aí para você. Contabilidade, Carrilho Contabilidade já está conosco já há bastante tempo, então é um prestador que a gente confia muito e a gente recomenda o serviço do Gabriel. Gabriel, deixa aí então como o pessoal pode te encontrar, pode estar entrando em contato com você, fazendo orçamento, verificando como funciona. A gente tem o nosso Instagram, Carrilho Contabilidade, sem ponto, sem nada. Né? Pesquisando só vai aparecer a gente. E temos 2 números de WhatsApp. 11 943 4351 8246 e 94355 4670. Aí a gente, nossa equipe, sempre está lá disposto para atender, responder. A gente funciona das 8 às 5, de segunda a sexta. Maravilha. De qualquer forma, vai estar também aqui na descrição desse vídeo e onde também, se vocês tiverem alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp que a gente vai estar passando os contatos do Gabriel para vocês. Bom, foi um grande prazer poder estar fazendo aqui esse quadro aqui com o Gabriel. Esse quadro vai estar disponível toda sexta-feira às 14 horas, com outros parceiros também, com outros amigos, outros fornecedores, que vão estar vindo aqui falar sobre temas muito importantes. Gabriel, muito obrigado e para vocês até o nosso próximo vídeo. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.